Olá, alunos da Faculdade SCOM, sejam bem-vindos à unidade 4 da disciplina Fundamentos das Técnicas de Exames Psicológicos, Históricos, e percussores desses testes. E nesta unidade nós vamos falar de testes de inteligência, os percussores históricos, a avaliação da inteligência. E esse é um fator que sempre despertou o interesse de estudiosos ao longo da história. A tentativa de mensurar as capacidades cognitivas humanas antecede o desenvolvimento dos testes psicológicos modernos e está associada a diferentes contextos sociais, científicos e também filosóficos. Os precursores dos testes de inteligência contribuíram significativamente para a construção do que conhecemos hoje como avaliação intelectual, ao lançar as bases conceituais e metodológicas desta prática. Então vamos falar sobre a antiguidade e o interesse pela mente humana. Desde a antiguidade, filósofos como Platão, Aristóteles já refletiam sobre as diferenças individuais na capacidade de pensar, aprender e também a julgar. No entanto, essas ideias eram baseadas em observações filosóficas, sem um método empírico de mensuração. A noção de inteligência era mais ligada à sabedoria, virtude e raciocínio lógico do que uma capacidade mensurável. Por exemplo, avaliações na China imperial, um dos primeiros exemplos de tentativas sistemáticas de avaliação pode ser encontradas na China antiga durante a dinastia Han, 206 a 220 aproximadamente, depois da era cristã. Os chineses, eles desenvolveram exames imperiais para selecionar funcionários públicos com base em seus conhecimentos e habilidades. Embora esses testes não mensurassem a inteligência como conhecemos hoje, eles representam um importante antecedente na avaliação das capacidades humanas com propósitos práticos. Francis Galton, à medida das diferenças individuais, ou o verdadeiro ponto de partida para a construção dos testes de inteligência moderna, que Francis Galton vai abordar, e ali por volta do século XIX, Francis Galton, primo de Charles Darwin, diga-se de passagem, Galton foi um dos primeiros a defender o que a inteligência era hereditária e que podia ser medida objetivamente. Em sua busca por indicadores da inteligência, Galton tentou quantificar habilidades sensoriais e perceptuais, como a acuidade visual, auditiva e o tempo de reação. Embora as suas abordagens não tivessem sucesso na previsão de desempenhos intelectuais, sua ênfase na mensuração e no uso de métodos estatísticos, como a correlação, pavimentou o caminho para os futuros testes psicológicos aos quais nós conhecemos hoje. Outro é James Cattell, a psicologia experimental na visão dele e os testes mentais inspirados por Galton, o psicólogo americano. Cattell, ali por volta de 1860, 1944, ele viveu nesta época, e introduziu o termo testes mentais. Ele também desenvolveu testes baseados em medidas sensoriais e psicomotoras, com o intuito de quantificar as diferenças individuais em desempenho cognitivo. Cattell foi um dos primeiros a propor baterias de testes padronizados, ainda que suas correlações com o desempenho acadêmico fossem fracas. Contudo, sua obra consolidou a ideia de que a inteligência poderia ser avaliada de maneira objetiva. Alfred Binet deu uma virada a respeito da virada conceitual que gerou um grande marco no desenvolvimento dos testes também de inteligência. Veio com Alfred Binet em 1857 a 1911 na França. Então, em 1905, Binet, com seu colaborador Theodore Simon, criou o primeiro teste de inteligência com base empírica e com finalidade prática. Qual o objetivo? Era identificar crianças com dificuldade de aprendizagem,
para direcionar intervenções educacionais mais adequadas. Diferentemente dos precursores, Binet valorizava habilidades cognitivas complexas como memória, atenção, julgamento e raciocínio verbal, e não apenas capacidades sensoriais. Seu teste originou o conceito de idade mental, né, que posteriormente serviu de base para o que se calcula hoje como QI, que é o quociente de inteligência. Então, os precursores dos testes de inteligência, que estamos citando aqui, né, como Galton, Ketton, contribuíram com importantes fundamentos metodológicos e conceituais, mesmo que suas abordagens iniciais tenham sido superadas, né? Por exemplo, com Binet, iniciou-se uma nova fase, mais próxima do modelo atual de avaliação intelectual. O desenvolvimento dos testes de inteligência é, portanto, um processo histórico que reflete o avanço da psicologia como ciência e busca, na verdade, né, uma contínua por modelos, por métodos válidos, né, éticos, úteis para compreender as capacidades humanas. Então, existem alguns testes de aptidão específicos, né, tipos específicos de teste de aptidão, o CEPA, o DAT, né? A psicologia busca compreender o funcionamento humano em diversas dimensões e uma delas é a aptidão. Esses testes são importantes na aplicação dessa condição. A capacidade potencial de um indivíduo para aprender ou desenvolver determinada habilidade com treinamento ou experiência. Os testes de aptidões específicas são ferramentas padronizadas, criadas para medir essas capacidades de forma objetiva, né, auxiliando na orientação vocacional, seleção profissional e planejamento educacional. O que seriam as aptidões específicas? Diferentemente da inteligência geral, que se refere à capacidade ampla de raciocínio e adaptação, as aptidões físicas se relacionam com habilidades particulares que uma pessoa pode apresentar de forma mais acentuada. Elas estão ligadas a áreas como o raciocínio verbal, a capacidade numérica, o raciocínio abstrato, percepção espacial, destreza manual, atenção, concentração, memória, né, mecânica ou verbal. Então, essas aptidões podem ser inatas, ou seja, a pessoa pode já nascer com elas ou podem ser desenvolvidas, e sua identificação permite alinhar talentos individuais a áreas profissionais ou acadêmicas compatíveis. Vamos ver alguns tipos de testes de aptidões específicas, né? Esses testes que podem ser aplicados de forma isolada quando se deseja avaliar uma habilidade específica, ou por meio de baterias psicométricas que avaliam múltiplas aptidões em conjunto. Dois exemplos importantes de baterias psicométricas amplamente utilizadas seria a bateria CEPA, né, que é a bateria de capacidade e aptidões específicas. A CEPA é uma bateria desenvolvida no Brasil com o objetivo de avaliar aptidões específicas, voltada especialmente para contextos educacionais e de orientação vocacional, mas também pode ser usada em processos seletivos e avaliações psicopedagógicas. Principais características do CEPA avalia diferentes áreas cognitivas, como a aptidão verbal, a aptidão numérica, a aptidão espacial, a aptidão abstrata, a atenção concentrada, né? Então, observa quanto que é importante as funções da CEPA, né? Indicada para os adolescentes e adultos, né? A aplicação ela pode ser coletiva ou pode ser individual, permite identificar áreas de maior potencial para a escolha de carreiras ou cursos. A CEPA ainda oferece um perfil equilibrado das aptidões do indivíduo, contribui para intervenções mais direcionadas e também inconscientes. A DAT, né, que é a Differential Aptitude Test, a bateria DAT, testes de aptidões diferenciais na nossa língua, foi desenvolvida por George Bennett e outras colaborações nos Estados Unidos e tem sido amplamente utilizado também no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. As principais características do DAT, né, ele avalia basicamente 8 aptidões distintas: o raciocínio verbal, o raciocínio numérico, o abstrato, o raciocínio espacial ou as relações espaciais, a ortografia, velocidade e exatidão perceptiva, raciocínio mecânico, uso de linguagem ou uso de palavras, né?
O público-alvo desse tipo de teste são adolescentes e adultos, a partir do ensino médio. Então, a aplicação ela é comum em processos de orientação vocacional, seleção de pessoal, planejamento de carreira, possui normas bem definidas, o que facilita a interpretação comparativa entre pessoas ou grupos. A principal vantagem do DAT é oferecer um perfil detalhado das aptidões cognitivas que pode ser cruzado com características ocupacionais, auxiliando na escolha de profissões ou funções comparativas com o perfil do avaliado. As aplicações práticas, tanto a CEPA quanto o DAT, que são instrumentos extremamente úteis para a orientação profissional, vão ajudar jovens e adultos a descobrirem áreas nas quais têm maior potencial de desempenho, vão identificar as necessidades específicas ou talentosas, ou talentos a serem desenvolvidos, direcionam candidatos a cargos compatíveis com suas habilidades cognitivas e operacionais, o aconselhamento psicológico e psicopedagógico também é importante. Quando utilizados em baterias, como eu citei, o CEPA e o DAT. Eles não apenas medem habilidades cognitivas particulares, mas também contribuem para a tomada de decisões mais assertivas, mais sobre o futuro educacional, por exemplo, profissional, o pessoal da pessoa, quando interpretados por profissionais capacitados e dentro de um contexto ético, esses testes tornam-se aliados fundamentais na promoção do autoconhecimento e também do desenvolvimento humano. Então, são muito importantes dentro do campo da psicologia e é muito importante também estudar, Então, até mais, a próxima unidade.